Então aqui eu tenho o chocolate nobre derretido, que é aquele que eu falei para vocês, né? Que se eu quero aquele chocolate, né, maravilhoso, com derretimento rápido após o consumo, eu devo derretê-lo entre 45 e 50 graus, tá? Então, tá marcando aqui, eu vou misturá-lo. Como é que eu vou saber se ele tá entre 45 e 50 graus? Eu vou sentir que ele tá quentinho na minha mão, mas ele não queima, tá? Ele não queima a minha mão. Ele dá uma sensação de mais do que morno e menos do que extremamente quente, tá? É suportável na mão. Se eu tenho um termômetro, né, eu vou utilizá-lo. Aqui, o termômetro digital, ele, na verdade, ele não é, né, 100% seguro, tá? Ele dá, conforme vocês colocarem, né, derreterem o chocolate, vocês vão observar que ele vai dar temperaturas diferentes, tá? Aqui o meu deu 50,2. E como eu vou fazer essa pré-cristalização? Temperagem por adição. Como é que ela funciona? É o método onde eu derreto 700 gramas de chocolate, independente, né, do sabor dele, e pico ou trituro 300 gramas, deixando reservado. O que vai ocorrer, né? Derreto 700, aqui tenho 300 gramas, elevo, então, a barra picada a 50 graus, tá? E depois vou adicionando esse chocolate que foi reservado ao chocolate derretido, diminuindo a temperatura dele até 29 graus. Ocorre que, o que acontece nesse processo de esfriar o chocolate nobre derretido com uma parte dele em seu estado bruto, aqui barra, tá? A gente, para derreter e temperar um chocolate, a gente tem que elevar a temperatura do chocolate, depois diminuir rapidamente a 29 graus e depois aumentar até 30, 31, que é a temperatura correta de aplicação na forma, certo? Então, vou verificar a temperatura do meu chocolate aqui, tá? Ó, como eu falei pra vocês, dá pra enxergar direitinho, mano? Então, esse chocolate em pedacinhos, ele vai fazer essa baixa de temperatura que vai formar o que a gente chama de o quinto cristal, né? Que é faz a união das partículas de manteiga de cacau e açúcar, formando o cristal necessário para o endurecimento da casquinha do ovo, da casquinha da trufa, do bombom, tá? E se não houver esse aquecimento, resfriamento e reaquecimento rapidinho, o que vai acontecer? Eu vou aplicar na forma, tá? E ele vai demorar mais tempo sob refrigeração. Em compensação, ele vai, ao entrar em contato com uma temperatura igual ou maior que 24 graus, ele vai derreter imediatamente, tá? Ele vai começar o processo de derretimento. Isto se eu não fizer esse processo. Eu fazendo esse processo, desde que mantido numa temperatura até 25 graus, ele vai se manter estável, super saboroso, tá? E não vai derreter ao toque da mão. Então, o que eu posso observar disso tudo? Mesmo que eu faça a temperagem, se eu não tiver um local correto para armazenar as cascas, né, numa temperatura correta, ele vai derreter, tá? Então, vou começar o processo colocando, né, aqui no chocolate derretido. Aos pouquinhos, vou misturando, vou observando que vai baixar a temperatura, né? Conforme ele vai baixando, ele vai ficando mais espesso. Ó, já vou observar aqui, já vou mostrar pra vocês no termômetro como vai acontecer isso, tá? Ele já vai tendo mais brilho, mas ao mesmo tempo ficando mais espesso.
Ó, já baixou para 42,4, tá? Vou colocando aqui. E como eu vou fazer esse reaquecimento para 30, 31? Eu, como já estou acostumada a trabalhar com micro-ondas, eu coloco 5 a 8 segundos no micro-ondas, né? Mas vou cuidando, coloco 5, mexo, vejo a temperatura, né? Se ele já atingiu os 30, 31, já reservo para utilizar, tá? Mas não pode passar desse tempo. Aqui. Ó, 37,8. Agora, com muita paciência, amor e carinho. Vocês podem observar que ele já está mais espesso. Está com 34,3 agora. Mas eu tenho que alcançar aquela temperatura, né, de 29 e depois elevar rapidamente para os 30, 31. Como eu posso apressar isso? Trocar de recipiente. Isso já vai fazer com que ele diminua alguns graus na temperatura. Então, vou trocar de recipiente. Principalmente se a gente estiver usando o refratário. O refratário, ele concentra muito o calor, né? Eu sei que no inverno é bom, mas no verão aqui é bem complicado, né? Então, vou observar a temperatura. Ainda não. Ó. Dou uma passeadinha, vou ali, boto o recheio no fogo e daqui a pouquinho ele já tá na temperatura correta. Já vou mostrar pra vocês. Só que eu não vou dar passeadinha. Conheço meninas que fazem isso até na batedeira, só que a gente não pode trabalhar com esse resfriamento numa temperatura, numa velocidade muito alta, gente. Por que que pode acontecer? Eu posso aerar meu chocolate, né? Ele fica mais claro e vai apresentar uma consistência diferente, tá? Quando ele demora a ser uma beleza. Atingiu os 29 graus. E uma outra maneira de elevar a temperatura dele é reservando uma partezinha do chocolate quente, 1/4 da quantidade de chocolate quente, e misturar, né, nesse chocolate mais friozinho, que atingiu a temperatura, né, mais baixa, para elevar a temperatura dele sem ter que voltar ao micro-ondas, tá? Então, eu vou misturar aqui, chocolate mais quentinho, beleza. Vamos ver quanto ficou a temperatura. Ó, 31,2, tá? Então, né, já vou misturar mais um pouquinho, vai perder esses 0,2 aí, que tá sobrando. E tá pronto para aplicar na forma.